Olá, meus amigos, que alegria estarmos juntos novamente, dando continuidade ao estudo, análise que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar do item o orgulho e a humildade, que nós encontramos lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, onde o tema central é a respeito da humildade, dessa virtude extraordinária que nós precisamos, com sinceridade, buscar em nossa intimidade e fazer com que ela seja alimentada, com que ela exteriorize, com que ela seja exteriorizada em nosso comportamento, em nossos pensamentos, em nossos desejos, projetando uma vida melhor em sociedade e uma vida melhor no relacionamento com o nosso próximo, também na vida futura, na vida espiritual, que nos aguarda a todos, não tem como fugir disso. Então é um tema que nós precisamos sempre ter em mente. Vamos falar a respeito desses dois sentimentos, orgulho e humildade. E o início do item é assim: que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. E como nós precisamos disso, porque a maioria, conforme nós vemos, através da mídia, jornais e assim por diante, como nós percebemos que estamos perdidos. Estamos perdidos no sentido de nos mantermos afastados das coisas de Deus. A maioria de nós vemos muitos jovens que estão nessa situação, desorientados ainda. E como que é fundamental trazer todos esses que estão em busca de serem convencidos, de serem orientados, mas estão desorientados ainda. Como é importante que a mensagem chegue até essas criaturas. Em seguida, afirma dessa maneira: aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Olha que interessante. O que significa isso? Nós estamos recebendo ensinamentos através da doutrina espírita de espíritos, almas desencarnadas que um dia habitaram aqui a terra, estiveram na condição que nós estamos hoje, passaram por todas essas turbulências, por todas as experiências, por todas as provações possíveis, aprenderam, foram talhados na dificuldade, enriqueceram seus bons sentimentos. Hoje, na condição de espíritos desencarnados, mas dotados de grande conhecimento e experiência, eles vêm nos trazer os ensinamentos para nós, ou seja, daqueles que já passaram por aqui. Então eles sabem, eles estão hoje na condição de professores que um dia estiveram nos bancos escolares, mas evoluíram, aprenderam, se tornaram capacitados e hoje estão na condição de nos ensinar a respeito das leis do Criador e esclarecer de uma maneira mais simples, para que nós possamos compreender os ensinamentos do Cristo, constante dos Evangelhos. E assim nós vamos tomando conhecimento de como nós precisamos ir talhando os nossos sentimentos, melhorando os bons sentimentos, combatendo os maus sentimentos que ainda habitam em nossa intimidade, porque somos imperfeitos, reconhecemos isso,
muito limitados, mas com toda a potencialidade de nos tornarmos criaturas mais elevadas, melhores, dependendo unicamente de nós. Então esses espíritos nos trazem as suas experiências e os seus ensinamentos. Uma coisa que agora que nós estamos analisando, diz sobre a humildade nos chama a atenção. Ele fala assim: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Bem esquecida. E se nós formos olhar os acontecimentos da nossa sociedade, aqui no nosso Brasil, do povo brasileiro e também do exterior, comportamento é equivalente de todos os povos, são semelhantes, nós vemos que realmente muitos acontecimentos, muitas dificuldades que nós criamos são porque nós não prestamos atenção e não agimos com a devida humildade. Essa virtude que nós precisamos fortalecer em nossa intimidade. Porque é muito mais fácil para nós, que estamos muito mais próximos do homem primitivo do que do homem espiritual, agirmos com sentimentos e paixões que lá atrás eram úteis para a gente, mas hoje já nos prejudica. Como, por exemplo, o orgulho. É muito mais fácil nos deixarmos levar pelo impulso do instinto de proteção, do instinto de tirar proveito, do instinto de fazer somente aquilo que me agrada, em detrimento da felicidade do outro. Então nós vemos que esse comportamento equivocado nos faz mal hoje, em excesso. Porque aquele pouquinho de orgulho é importante, aquela vaidade é um pouco ainda necessária para que a gente tome cuidado, para que a gente se preserve, para que a gente cuide de nós, cuide do nosso próximo. Então é sempre importante nós termos isso em mente, porque nós estamos falando dos sentimentos em excesso, os sentimentos que nos prejudicam, o orgulho em excesso, a vaidade em excesso, o interesse próprio em excesso e assim por diante. Então tudo o que é excesso nos prejudica, a alimentação em excesso nos prejudica, o exercício em excesso nos prejudica. Então nós temos que ter esse bom senso, esse equilíbrio na análise do que nós estudamos, do que nós estamos analisando, verificando. Porque nós falamos aqui das paixões em excesso. É lógico que precisamos ter um pouco de vaidade para cuidar do nosso corpo, da nossa aparência. É necessário, porque faz com que nos sintamos bem conosco. É importante. Mas o excesso nos prejudica. Quantas e quantas pessoas nós vemos hoje na busca da beleza exagerada, da perfeição do corpo físico, malhado, acabam se colocando em situações extremas que levam à sua morte, ao óbito, em cirurgias que acabam causando transtornos, acabam prejudicando e dessa forma levando à morte do corpo físico, ou seja, o excesso da vaidade. Então, nós temos que ter esse equilíbrio conforme nós estamos analisando. Mas, para combater os excessos, nada como estimular a humildade. A humildade é o sentimento que nós estamos aprendendo neste capítulo, que é fundamental para a nossa reforma íntima, para a nossa renovação dos nossos sentimentos. É fundamental para o relacionamento com o nosso próximo. É fundamental
para que nós possamos alcançar a paz a paz espiritual, o equilíbrio emocional. É fundamental para a edificação do reino de Deus em nossa intimidade e a sua exteriorização para o círculo pessoal, o círculo mais distante e assim por diante. É o requisito, é a condição primeira para que possamos melhorarmos enquanto filhos de Deus, enquanto irmãos do nosso Mestre Jesus. Esse é o recado que ele nos passa nesse capítulo que nós estamos estudando. E é interessante porque várias análises são feitas aqui em relação a comportamentos de orgulho. Porque existem pessoas que se acham humildes. Se acham humildes porque colaboram, porque ajudam, porque dão esmolas, porque entregam cestas básicas e assim por diante. São benemerentes e assim por diante. Mas essas mesmas pessoas, se forem convidadas a apertar a mão de uma pessoa miserável, de uma pessoa extremamente pobre, de uma pessoa que não tem morada e assim por diante, elas se recusam. Por quê? Porque é muito mais fácil você se manter no seu nível de orgulho, fazendo de conta que auxilia a sociedade com aquele excesso que você tem, o excesso patrimonial, do que ir até aquele que está passando por necessidade e se aproximar dele. Então, muitos e muitos de nós vivem na ilusão, uma ilusão que criaram, porque ainda alimentam em sua intimidade o sentimento do orgulho e tentam exteriorizar um comportamento de humildade para que os outros vejam que ele é boa pessoa, que ele é humilde, que ele participa, auxilia por meio da capacidade econômica que possui, ajudando os outros. Mas quando convidado a realmente exercitar a humildade no contato com o necessitado, aí a pessoa se afasta, porque ele não se permite romper essa barreira que está entre o que ele acha que ele é e a inferioridade que o outro é perante ele. Isso na sua cabeça, na sua concepção. Então, está vivendo uma ilusão, achando que está dando cumprimento aos ensinamentos de Jesus, às leis de Deus, mas no momento da prática, da prova, se recusa em estar próximo daquele que necessita, se recusa em estar perto e dar uma palavra de conselho, uma palavra de amigo, de amizade, de estímulo, de apertar a mão com fraternidade, conforme está aqui neste item que nós estamos estudando hoje. Olha que interessante. Então nós temos que olhar para dentro de nós para ver se nós não estamos agindo assim, para ver se não estamos nos iludindo, achando que aquilo que eu estou fazendo já é suficiente, achando que aquilo que eu dou para o outro já é o que eu tenho que fazer realmente, aquilo é minha caridade. Será que isso não é muito pouco diante daquilo que eu tenho que fazer perante Deus? Se eu não abrir meus olhos para esse meu comportamento egoístico, orgulhoso, um dia eu serei cobrado diante de tudo isso. E por que esperar? Por que não, analisando agora as Escrituras, eu consiga verificar no meu comportamento
que eu estou equivocado, que eu estou vivendo de ilusão. E tirar essa fantasia, esse véu, e olhar para mim e ver como eu sou verdadeiramente. E desta maneira agir para modificar o meu comportamento, para estimular o sentimento da humildade e, consequentemente, ir abafando, diminuindo o sentimento do orgulho. Muitos exemplos nós tivemos, e a providência divina sempre está nos mandando exemplos de pessoas extraordinárias que agem, que têm uma vida toda de humildade, colocando em prática o sentimento da humildade ensinado, como ensinado por Jesus. Nós temos como exemplo, que todos conhecem de maneira internacional, nós temos Gandhi, que através da sua humildade extrema, através do seu princípio de não agressividade, muitas vezes foi agredido, mas ele não era agressivo de maneira alguma com ninguém. Então, diante desse comportamento humilde de Mahatma Gandhi, chegou ao ponto dele promover a independência da Índia em relação à Inglaterra. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são sempre exemplos que nós lembramos, exemplos de nomes conhecidos no mundo inteiro. Chico Xavier, o nosso exemplo aqui do Brasil e para o mundo, Chico, que colocou em prática, viveu a humildade ensinada por Jesus. E muitos outros que não tiveram seus nomes propagados, mas que nós conhecemos em nossa vida, em nossa cidade, em nosso bairro, em nossa família, de pessoas abnegadas, de pessoas humildes, simples, no seu modo de falar, no modo de agir com o outro, no respeito que tem pelo seu próximo, exercitando o sentimento de amor ao outro, sem alarde. E dessa maneira, nós temos muitos exemplos a serem seguidos. Tudo à nossa disposição. O que nos falta então? A coragem. A coragem de nos revelarmos como necessitados de ajuda. Somos necessitados de ajuda. Nós precisamos encarar essa realidade. E dessa maneira temos condições de criar meios para renovar aquilo que precisa ser renovado em nossa intimidade. Os ensinamentos estão aqui à nossa disposição, o Evangelho está à nossa disposição. Os ensinamentos doutrinários trazidos pelos Espíritos superiores estão à nossa disposição. Precisamos então de coragem para sairmos da ilusão que nós vivemos e colocar em prática o sentimento da humildade. Porque muitos têm capacidade, condição de dar do excesso que possuem, mas não têm a coragem de ir conversar com o necessitado que está perambulando na rua. Não tem essa coragem, não se aproxima, não atende uma pessoa que vai pedir ajuda e que bate a sua porta. Não atende. Essa coragem que nós precisamos ter em nós, em busca da humildade. Porque diante de todos esses exemplos que eu citei agora há pouco, a humildade dava um alicerce sólido de coragem para todos eles, enfrentar as dificuldades da sua existência, resistindo aos ataques que recebiam. Porque eram fortes? Eram sobrenaturais? Não, porque eram humildes. A humildade, ao contrário daquele que enxerga e vê no humilde uma pessoa frágil, Deus vê no humilde uma fortaleza, vê no humilde um sujeito
corajoso que é capaz de enfrentar qualquer coisa, seguindo os princípios apresentados pelo nosso Criador, contidos no Evangelho, seguindo as leis do Pai. Esse é o recado de hoje, que nós tenhamos essa coragem. Analisemos como que estamos. Será que nós não estamos camuflando o nosso orgulho, achando que somos humildes? Isso serve para a nossa reflexão. Vamos à oração de encerramento? Amado Senhor, abençoe a todos aqueles que necessitam de ajuda, assim como nós, porque reconhecemos que somos ainda muito pequenos. Precisamos de força, precisamos de auxílio para encararmos os nossos sentimentos e ver aqueles que são necessários de serem mudados, que possamos fortalecer as nossas virtudes, onde a principal delas, neste momento, é o sentimento da humildade, que possamos ser humildes, reconhecendo que somos limitados, reconhecendo que precisamos de ajuda e que o Senhor está do nosso lado a nos mostrar o caminho a ser seguido. Assim seja. Meus amigos, até o nosso próximo encontro. Tchau!